Olá, tudo bem? O Entrevista Record Atualidade de hoje comemora a sua edição número 200. E para esse programa especial, nós fomos até o Rio entrevistar a primeira mulher a dirigir uma das grandes empresas de petróleo em todo o mundo, Graça Foster, presidente da Petrobras. Graça Foster prefere ser chamada de presidente, ou melhor, funcionária presidente. Ela é funcionária de carreira com 34 anos de Petrobras. Engenheira química, pós-graduação em engenharia nuclear, especialização em economia. Graça Foster é considerada a Dilma da Dilma. Ela acompanha pessoalmente 480 projetos da empresa. Quando chegou à presidência, retirou um quadro da sala e no lugar colocou um telão. Nele acompanha o dólar, o preço internacional do petróleo, as ações da Petrobras na Bolsa e muito mais. Tudo em tempo real. Torcedora doente do Botafogo, ela comenta as novas descobertas na região do pré-sal, fala do crescimento da nova classe média e do mercado de combustíveis. Ela garante que, por enquanto, o preço da gasolina não vai subir. Entenda por que ela recomenda comprar ações da empresa que dirige e veja o que a presidenta Dilma conversa com a presidente. A senhora prefere que eu chame a senhora de presidente ou presidenta? Presidente. A senhora trata a presidenta de presidenta ou presidente? Eu a trato de presidenta quando eu lembro. Tá ótimo. Presidente. Isso. Digamos que eu seja completamente leigo, que eu não entenda nada de petróleo, de balanço, nada. Aí eu vou ler o Valor, que é um jornal de economia, e diz assim: lucro trimestral da Petrobras sobre 82%. Eu que peguei o meu fundo de garantia e comprei um pouquinho de Petrobras, fico muito feliz. Aí eu leio o jornal Estado de São Paulo e diz: lucro da Petrobras cai 16% no primeiro trimestre. Aí o jeito é falar com a presidente da Petrobras. Eu fico feliz ou fico infeliz? Olha, essa análise depende de que trimestre, né, o jornalista se referiu. Então nós tivemos um trimestre mais favorável. Agora em 2012? Agora em 2012, o primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre. Ao último trimestre de 2011 foi um trimestre melhor. Comparando com o primeiro trimestre de 2011, ele foi um trimestre próximo, né, um pouco menor. Tá. Eu tenho certeza, se o investidor da Petrobras, ele deve ficar muito feliz com a Petrobras, aquele investidor do médio e do longo prazo, pelas reservas que nós temos, né? Pelas descobertas fantásticas de petróleo que nós temos. Eu preferia que a senhora usasse a palavra espetacular em vez de fantástico. Eu creio que são realmente espetaculares. Sabe por que são espetaculares? Porque nós temos o conhecimento para produzi-las. Né? Então, acho que essa é uma diferença. Claro. E vale muito bem aí a sua sugestão, quando nós a chamamos de espetaculares reservas. Porque essa companhia, 70 mil funcionários, ela é uma companhia preparada para esta produção, né? Para tornar essa reserva de produção. Importante. Nós temos tido sucessivas descobertas, né? E essas descobertas, evidentemente, elas precisam ser estudadas. Claro. Nós precisamos fazer os testes de longa duração, que são testes que levam de 6 meses, um ano e meio, para que a gente possa conhecer o reservatório, definir adequadamente o sistema de produção e transformá-las em reservas. Né? Nós precisamos declarar a comercialidade daquela descoberta e posteriormente incorporar essa descoberta em reservas provadas. Sim. Então, espetacular... Ao cabedal, ao ativo da empresa. Ao ativo da empresa, exatamente. Então, espetacular é saber produzi-la. Claro. Fantástico é descobri-las. Tá ótimo. Eu lhe perguntaria, o que fez com que esse primeiro trimestre de 2012 fosse um progresso em relação ao fim do ano passado? O
que aconteceu que deu esse resultado esse ano de 2012, esse primeiro trimestre, nós tivemos uma série de variáveis que foram favoráveis a nós. Nós tivemos uma produção maior do que a última produção que tivemos no último trimestre do ano passado, o quarto trimestre de 2011. Nós tivemos uma importação ligeiramente menor. Neste período. Nós tivemos um câmbio, à época, favorável a nós. Então, neste conjunto, nós tivemos um resultado melhor. Nós tivemos fatos que são fatos não recorrentes, poço seco, impairment, que não aconteceram nesse... Impairment é o teste que você faz, né? Então, esse teste, nesse trimestre, nós não tivemos. Então, alguns fatos não recorrentes, eles trouxeram para nós, Petrobras, e para os nossos acionistas um resultado melhor. Eu lhe pergunto, hoje olhando o Brasil de fora, um pouquinho do alto, a gente percebe, e por exemplo quem mora em São Paulo percebe isso de uma maneira alucinante, uma produção de automóveis gigantesca. Exatamente. Vende-se automóvel como se vende pão, não é? Consumo de derivados de petróleo, uma maravilha. Por que isso, essa expansão, essa assim chamada expansão da classe C, não se reflete tanto quanto aparentemente poderia se refletir nos lucros e nos resultados da Petrobras? Questão de tempo, né? Porque a nossa política é uma política de longo prazo, o nosso investimento é um investimento de longo prazo. A gente fala no plano de negócio, falamos 2011 e 2015, mas quando nós apresentamos 2011 e 2015, nós olhamos lá para 2020, 2025, né? São investimentos grandes, relevantes, 224,7 bilhões de dólares. O que acontece hoje é que, de uma forma muito bem vista, nós temos uma sociedade que pode mais, uma melhor distribuição de renda, e é bacana você ver numa casa 2 carros, né? E ainda que isso cause um transtorno, porque é engarrafamento, mas esse não é um problema da Petrobras, né? É preciso que haja um plano diretor, de governo de estado, de prefeitura para organizar todos esses carros, mas o que na verdade somos é vendedor de combustível. Né? E a senhora fica feliz quando vê um engarrafamento e os motores ligados? Não lhe dá uma felicidade especial? A felicidade que me dá é de vender combustível, né? Essa é a minha razão de ser, né? A nossa razão de ser é produzir para vender o combustível. E por que isso hoje não impacta diretamente dos nossos preços? Nós temos hoje uma importação de gasolina que não repassamos para preço interno, nós temos diesel que não repassamos. Ou seja, a senhora importa gasolina e essa gasolina não tem o correspondente preço em reais. Não há a mesma paridade, né, internacional, mas isso é nesses 3, 4 meses agora que pressiona o nosso caixa, evidentemente. Mas esse é um mercado novo. O crescimento do mercado é o sonho de todo aquele que investe tanto. É o sonho daquele, né, que planeja aumentar a sua capacidade de refino, de fazer mais 3, 4 refinarias. E esse mercado é extremamente precioso para nós, que essa economia que cresce, ela seja sustentável. Que essa casa que tem 2 carros, daqui a pouco tenha 3, tenha 4. Que todos continuem usando gasolina e diesel da Petrobras. Perdemos algum dinheiro agora, o nosso caixa podia estar mais... Lógico, é uma conta. Agora, de 2003 até 2010, em diversas situações, o preço internacional esteve favorável a nós. Aqui dentro a gente tinha, a grande parte do tempo, um preço mais alto do que lá fora. No conjunto, houve um resultado extremamente favorável para a Petrobras. O que nós queremos, o que nós acreditamos? Que no médio prazo, ou quem sabe no curtíssimo prazo, a gente possa recuperar essas perdas em cima de volumes vendidos muito maiores do que foram, por exemplo, em 2003, 2004. Então essa é a lógica. Entendi. Quer dizer que para a senhora também, como para um produtor de automóvel, como para um produtor de geladeira, para um produtor de produtos, digamos, petroquímicos, quando a senhora vê esses números aí de expansão da chamada classe C, a senhora fica feliz? Sensacional. Que bom. Fantástico. E eu fico muito feliz. Tá bom. Para a senhora, como presidente da Petrobras, é melhor um real valorizado ou desvalorizado
no fim das contas? Olha, hoje nós temos uma dívida de 58 bilhões de dólares. Nesse momento, quando você tem essa depreciação do real, né, você tem um real menos valorizado, evidentemente que a minha conta é muito maior. Não vou reproduzir exatamente as suas palavras, mas acredito que a ideia é essa, que o preço do combustível só deve subir até quando deixar ou não pode parar a ponto de estrangular a capacidade de a Petrobras investir. Ou seja, quando a Petrobras ficar apertada e não puder mais investir, aí tem que mexer no preço. Essa foi algo que eu coloquei... Essa palavra estrangular, o verbo estrangular a senhora usou. Foi, eu não me lembro, mas tá certo. Apertar. Apertar. Sim e não. Sim e não. Nós temos uma análise de uma série de variáveis, né? É Brent, é câmbio, é o nosso endividamento, é a nossa geração de caixa, né? O nosso EBITDA. São uma série de variáveis que naquele momento, naquele instante, nos tornam com cinto mais apertado ou com cinto mais largo. Nós temos uma necessidade de investimento para cumprir o nosso plano. Então, seria um pouco demais de minha parte colocar que na hora que tiver um aperto aí aumenta o combustível. Não é bem isso. Sim. Mas todo mês, por diversas reuniões, nós apresentamos ao nosso conselho de administração esses números e juntos entendemos que é possível esperar ainda mais um pouco. Por exemplo, agora, por uma série de razões que independem do Brasil, nós tivemos uma queda no preço do barril do petróleo. Claro. Isso arrefece, alivia, de certa forma, a nossa importação, mas em compensação o câmbio, há 2 minutinhos atrás, porque a gente fica com o olho ligado no Brent e o câmbio o dia inteiro nas nossas ações, eu acho que eu olho mais para as informações que eu recebo do que nos canais que a gente acessa, do que para o meu relógio, né? Mas nós estávamos com o Brent a 103... Então a senhora olha para o preço do petróleo, câmbio e a ação da Petrobras? E as ações da Petrobras, o tempo inteiro. Isso é um sofrimento? Olha, é um sofrimento porque as ações da Petrobras não têm um preço justo hoje, é incompreensível, né? Por quê? Não há uma lógica para essa... Por quê? Olha, eu posso falar aqui umas 2 horas por quê, mas eu vou ser bem breve, bem sucinta. Nossa reserva, 15,7 bilhões de barris de óleo equivalente. Nós temos direito a produzir 5 bilhões de barris de óleo equivalente por conta da cessão onerosa. Nós temos descobertas hoje em teste de longa duração para serem incorporadas às nossas reservas em torno de 11, 12 bilhões de barris de óleo. Ou seja, essa companhia é uma companhia que daqui a 2, 3 anos tem uma reserva de, no mínimo, 31 bilhões de barris de óleo equivalente. É uma reserva fantástica. Que eu devo comprar ação da Petrobras? Compra. Você deve comprar ações da Petrobras porque elas estão muito baratas. E daqui a 3 anos a gente conversa de novo. Olha, você quando o vai estar... ganhar do Botafogo. Não, aí não. Aí não. Aí quando o Botafogo... O presidente é Botafogo. Eu sou botafoguense, adoro ver o Botafogo jogar e ganhar. Sei. E assim gosto de ver... É verdade que a senhora vai para o estádio na arquibancada? Eu prefiro. Prefiro. Porque nós temos o camarote da BR e a gente fica naquele aquário, no meio daquele vidro. Eu gosto de ficar na torcida, na arquibancada, eu gosto de pular. Você leva bandeira? Eu tenho várias bandeiras e normalmente estou com a minha camisa, uma camisa quando o Botafogo foi campeão em 1995, uma camisa escrito 7up, é uma camisa antiguíssima, eu era bem mais fininha do que sou hoje e eu estou sempre com a minha camisa. A senhora dispensaria o Louco Abreu ou não? Não. Tá bom. Mas daqui a 3 anos você vai estar rindo à toa. Tá bom. Mais ainda do que você está sorrindo agora. Tá bom. Que providências a senhora, como presidente da Petrobras, a senhora já tomou para chegar a esse fabuloso objetivo de produzir 6 milhões de barris dia em 2020? Nós temos esse óleo descoberto. Tá. Este óleo está descoberto, está nas nossas mãos. E nós precisamos produzi-lo.
Para isso é preciso uma disciplina, um rigor, uma certa austeridade na gestão, no acompanhamento desses projetos. Então, nós temos, nesses 3 meses que eu estou à frente da companhia, trabalhado exatamente a gestão dos projetos. Buscando o máximo de maturidade, o acompanhamento sistemático, o acompanhamento das curvas físicas, das curvas financeiras. Para o senhor ter uma ideia, a Petrobras tem 5.800 projetos. Eu acompanho 480 projetos. Esses 480 projetos representam 88% de todo o investimento da Petrobras. E é um acompanhamento que ele precisa estar muito organizado. É preciso menos fala dos nossos técnicos e gerentes na hora que me explicam aos seus diretores se o projeto está atrasado ou não. Preciso ter evidências. E nós temos trabalhado essas evidências, metas, indicadores, um acompanhamento muito forte junto às empresas que nós contratamos. Não pode mudar escopo de projeto, não pode querer fazer cada vez mais e melhor em cima do mesmo projeto. Então, é disciplina, rigor, uma certa austeridade na gestão. O Brasil tem sondas, navios, engenheiros para produzir 6 milhões de barris dia? É um projeto que está em curso, né? Isso não é... Eu costumo dizer que a gente deve sonhar, a gente só não pode fantasiar. Porque não tem como. Você sonha e planeja. Qualquer coisa que você faz, você vai construir sua casa, você vai fazer uma reforma na sua sala, primeira coisa é o sonho, né? Ele entra em sua mente e depois você planeja e executa. Fantasiar não pode. Então nós temos hoje, até dezembro desse ano, nós teremos 40 sondas de perfuração para lâminas d'água maior que 2.000 metros. Fora isso, temos muito mais. Esse ano, chegam ao Brasil, até o final desse ano, 8 sondas, todas do exterior. Sondas de perfuração, nunca fizemos nenhuma no Brasil. Essas 48 são compradas fora? Essas 40 sondas, todas construídas em Singapura, Coreia, Japão e principalmente. Então essas sondas, essas 8 precisam chegar e a gente acompanha sistematicamente isso, com rigor. Onde? Lá na Coreia, lá no Japão, é bastante apertado. Elas precisam chegar porque eu preciso perfurar os poços. Fora isso, nós temos unidades estacionárias de produção. Eu perfuro e tenho que ter as unidades de produção. Nós temos 123 unidades estacionárias de produção para produzir esses 6 milhões de barris de petróleo dia e precisamos de mais 21. Essas 21 estão em construção. 3 ou 4 fora do Brasil e as outras todas aqui no Brasil. Essas 120 e tantas que já existem, todas foram feitas fora do Brasil. Então existe uma política de conteúdo local, que é uma imposição do governo federal, porém... Que a senhora própria ajudou a construir quando a senhora trabalhou no Promimp. Exatamente. Que é um programa de mobilização da indústria nacional de petróleo e gás. A senhora trabalhou com a ministra, então, Dilma Rousseff, no Ministério da Minas. Exatamente, eu era secretária dela. Esse trabalho do que pode ser feito no Brasil gradativamente foi feito com muita racionalidade e usou nada mais e nada menos que a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo para balizar esses números. Não existe exagero. A Petrobras é responsável por, junto com o Ministério de Minas e Energia, junto agora com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, junto com a Agência Nacional de Petróleo, definir o conteúdo local mínimo, que é bastante razoável no meu entendimento. Para tudo tem memória de cálculo. Não é uma coisa, o governo diz que é 90, é 90. Não é isso. Então é feito um trabalho com os fornecedores e essas sondas, essas unidades de produção, elas têm conteúdo local de 55% a 65% por ano. Parece muito razoável. A senhora, como presidente da Petrobras, a senhora não preferiria ter uma opção maior para comprar menos do produtor local em benefício dos seus custos dentro da Petrobras? Olha, é uma questão, tem vantagens e desvantagens. É muito simples você chegar e falar assim, eu quero construir 1 sonda, 2 sondas na Coreia. Agora, chega na Coreia e diz que você quer fazer 33 sondas de perfuração.
A lógica é completamente diferente. Então, se vamos fazer 33, agora o Brasil tem a escala que precisava ter para dentro de um programa muito bem estruturado, muito bem planejado e monitorado. Não é para ficar assistindo de forma camarote. de camarote. Você ficar olhando, não acontece. Você tem que participar ativamente. Então, quer dizer que a senhora tem aquele computadorzinho que a presidenta Dilma Rousseff tem que assustar os ministros? É ah, isso? mas eu tenho um muito maior que aquele. É? Na minha sala eu tenho um telão gigantesco. É mesmo? Lá tinha um quadro, eu tirei o quadro quando eu cheguei de lá e dei o quadro para um dos nossos diretores. E dei não, eu cedi porque o quadro era da Petrobras. E botei um telão de 6 telas e ali eu vejo a companhia inteira quando eu chego de manhã. Sei. Eu chego às 7h30, 7h40, 8 horas. Um dos meus secretários colaboradores já colocou o dia anterior. 3 horas depois entra o dia de hoje. Produção de derivados, quanto vendi, quanto importei, quanto exportei, os principais marcos de cada projeto. E aí, desta forma, a chance de sucesso, ela é muito maior. Porque se ficar olhando, não vai acontecer. Então, além daquelas unidades de produção que eu falei para o senhor, nós também construiremos no Brasil 33 sondas de perfuração. Até 2016, construção, 2016 entra a primeira e vai gradativamente até 2021. Assim, com a sonda de perfuração, com as unidades de produção, com essa equipe técnica que está aqui, nós conseguiremos chegar a esse 6 milhões de barris de petróleo diário. Não é sonho. A reserva está lá, o plano está desenvolvido, o plano de monitoramento, de assistência, chega a ser uma perseguição ao resultado, digamos assim. É uma perseguição ao resultado. Não é uma administração por objetivos, é uma administração por perseguição. É, digamos que sim. A gente persegue o resultado, nós perseguimos o resultado. Existe uma crítica que, não sei se a senhora conhece, mas uma crítica que eu já ouvi, que a Petrobras está esticando muito a corda da indústria nacional. Está colocando objetivos muito difíceis de serem alcançados, está criando tensões na cadeia produtiva, que a indústria nacional não tem fôlego, não tem músculo para responder esse apetite da Petrobras, esse apetite do pré-sal. A senhora não teme isso, que a senhora esteja... Eu me preocupo, sim. Eu tenho muitas preocupações, muitas preocupações. Agora, eu prefiro quantificar as minhas preocupações. A qualificação de que a indústria está tensionada, de que a indústria está ansiosa, que ela está angustiada, ela é genérica. Não cola com a senhora. Não, ela começou em 2003. Eu gosto muito de quantificar, é como se fosse medir a pressão. Então, de um cidadão, pô, eu estou passando mal, deixa eu medir sua pressão. Claro. Então, nesse caso, também é um pouco por aí. A nossa preocupação é que não haja uma desnacionalização. Porque se você oferta demais, e há pressão pela produção do óleo, você acaba que tende a não utilizar a sua indústria nacional, porque ela já está sobrecarregada. Agora, eu entendo que essa tarefa não é minha. O governo brasileiro, o governo federal, ele é o dono do óleo. Né? Ele é, o óleo que está no reservatório é dele, só passa a ser da Petrobras no contrato de cessão onerosa, por exemplo, no contrato de concessão, na hora que eu pago a primeira participação especial. O governo é o maestro, ele administra quanto que ele quer de petróleo seja produzido e ele olha com outro olho a indústria de bens e serviços que ele quer desenvolver. Se ele sente essa indústria tensionada, pressionada, ele pode diminuir a demanda pela produção de óleo. Agora, quando cai para mim, que vem para mim, né, gestora aqui, presidente da Petrobras, eu sou uma funcionária presidente da Petrobras, né? Então, eu falo Quantos presidente... anos de Petrobras a senhora tem? Eu vou fazer 34 né, com a Petrobras. Então, eu digo que eu sou funcionária presidente, né? Eu criei esse cargo, sabe? Funcionária presidente. Tá bom. Aí eu me sinto mais confortável, me sinto mais da casa, assim, né? Então, a gente olha essa demanda, né, essa corrida que eu tenho pelo óleo, mas eu entendo que o governo brasileiro já fez a administração, ele já mediu a pressão arterial da indústria e já sabe que ela está em condição de atender. Entendi. Agora vamos conhecer uma outra história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá.
Hoje nós vamos conhecer a história das irmãs Lia e Leia Monaster. Elas chegaram lá. Depois de trabalhar anos e anos em grandes empresas, elas se uniram para realizar o sonho de montar o próprio negócio. Apaixonadas por doces, trouxeram para São Paulo a Coi, uma franquia de Belo Horizonte especializada em chocolate. Batalharam e conseguiram um ponto num requintado shopping na região da Avenida Paulista. Mas a dupla sentiu necessidade de profissionalismo e foi buscar ajuda no Sebrae. O Sebrae nos ajudou desde o início, desde os contratos, a gente esteve com eles, revisando contratos, eles nos orientando sobre como a gente deveria estar fazendo as negociações, os contratos para o início do nosso negócio. A Coi Chocolate Experience tem um público exigente e variado. E chocolate não é coisa só de mulher, não. Lia e Leia garantem que tem muito marmanjo que entra e sai da loja todo dia em busca de variados sabores. Com nozes, amêndoas, cardômomo, uma espécie de gengibre, flor de sal, laranja quinquã sem lactose, sem glúten e uma linha para diabéticos. Ou seja, tem chocolate para todo gosto, para homem e para mulher. Com mais de um ano de loja, as irmãs Lia e Leia continuam a sonhar. O objetivo agora é popularizar a marca Coi. Então agora realmente eu acho que a consolidação é a coisa mais importante para depois a gente começar a expansão. Agora, de quem é a responsabilidade pela decepção de todos os brasileiros, não foi só da Petrobras, com aquela questão do petroleiro, daquele navio João Cândido que a Atlântico Sul não entregou e teve problemas, o sócio estrangeiro foi embora. A senhora, como compradora desse produto, o que a senhora fez para evitar esse tipo de aborrecimento? Olha, é muito pouco. Eu fiz muito pouco. Aquele navio foi encomendado pela Transpetro já há bastante tempo, né? O navio, o que eu via um atraso de 18 meses desse navio, e eu era diretora de gás e energia. Então a atuação que eu tive, ela foi muito pequena, junto com a diretoria. Hoje, a gente tem, independente se é a Transpetro ou do que seja, eu tenho atuado muito forte para o estaleiro Atlântico Sul. Quantos navios a senhora encomendou? São, só naquele estaleiro, 22 navios. São 22 navios. A minha preocupação... E ele dá conta? Ele tem um plano, né? Ele tem um cronograma de atividade que ele está completamente atrasado. O que eu tenho feito são reuniões sucessivas com o estaleiro, com os sócios, né? Os dois sócios, e tive também reunião com a Samsung, que foi, quando eu cheguei há 3 meses atrás, ela tinha uma participação de 6%. Eu considero absolutamente, não, é muito pouco. Né? A Samsung tem um mercadão dela na Coreia. Né? 6% aqui me preocupa. A Samsung é uma empresa espetacular, é quem tem experiência, por exemplo, uma das mais experientes empresas para construir sondas de perfuração. Agora, se vem para cá, vem para ganhar dinheiro e vem para valer. Claro. Houve uma pouca sinergia entre as 3 empresas, exatamente eu não sei, porque não tenho participação societária, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei presidente na terça, na sexta-feira eu fui direto para Pernambuco. Né? Para Suape. Exatamente, para Suape. E lá eu já comecei a botar pressão e tal. E aí a Samsung entendeu que daquele jeito não dava, não por causa da minha pressão, mas pelo relacionamento que não era próspero entre os outros 2 sócios, e ela resolveu sair. Ela saiu e eu achei que foi uma medida, pelo menos um fato, porque nada acontecia. Agora, nós precisamos, eu já disse, todo dia, daqui a pouco, quando acabar a reunião com o senhor, eu tenho uma reunião com a Sete Brasil, que é a empresa que eu contratei para contratar o estaleiro. Que sem um sócio que tenha tecnologia, que conheça a engenharia de produção, tem a tecnologia do navio, tem a tecnologia da sonda, que conheça a engenharia de produção.
Você vai no estaleiro, um estaleiro é igual um reloginho a uma fábrica, igualzinho a uma fábrica de Lego. Pecinha vermelha desse tamanho, você põe desse lado. Pecinha azul com um biquinho na ponta, você põe do outro lado. Você não pode botar uma peça aqui, que depois você não consegue passar com essa por cima dessa. Então, tem uma ineficiência generalizada. Eu fiz muito pouco pelo navio João Cândido, mas eu fui agora mais uma vez ao estaleiro, nessa sexta-feira que passou. Nós temos a P62, uma plataforma, um navio que vai ser feita nesse navio a interligação dos módulos com o navio, né, que é aquela unidade de produção que é feita em cima do navio. Aproveitei para visitar o navio e também para ver a partida do João Cândido. É fantástico, né? Um belíssimo navio, é um navio de 1 milhão de barris de petróleo, nós conseguimos fazer. Foi dito que a Coreia também não teve ótimo desempenho no primeiro navio, não teve no segundo, não teve no terceiro, e eu quero já ter no segundo navio, né? Então é preciso esse sócio para poder dar o dinamismo, o ritmo, é uma questão de ritmo. Falar, e eu não concordo com isso, e até fico bastante aborrecida quando eu escuto dizer que você pegar um tomateiro, um plantador de cana e transformar ele num soldador, é por isso que o navio não aconteceu. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso. O que é o seguinte, você pega um tomateiro e ele aprende a soldar. Ele aprende a soldar, ele erra, ele aprende de novo, ele faz de novo, ele é certificado e ele entra no site de produção. A questão é a gestão. É a inteligência para gerir o estaleiro. Então, se você não sabe comandar aquele soldador, que era tomateiro, você não sabe comandar nem aquele nem o outro, é por isso que o navio atrasa. Então, o que nós estamos cobrando dos estaleiros... Pode ser até engenheiro que não sabe administrar. Ué, você pode me pegar lá, eu sou engenheira. Se você me ensinar a soldar, eu vou soldar. Mas eu vou precisar que alguém mande em mim, que me oriente, que me diga o que fazer. Claro. Se você não me diz, eu não vou produzir. Esse é o ponto. A senhora tocou num ponto que eu gostaria de mencionar também. Falamos de equipamentos, falamos de sonda, falamos de navio. Eu lhe pergunto sobre engenheiros. Talvez a senhora pudesse descrever para o nosso espectador o que faz o SEMPS, por exemplo, e essas redes temáticas nas universidades. Que trabalho é esse da Petrobras? Ela está formando o quê? Está formando conhecimento, né? Está formando conhecimento. Talvez a senhora pudesse descrever um pouco como o que é, como é, né? Por exemplo, eu falo do SEMPS com muita tranquilidade. Eu passei anos na minha vida no SEMPS, né? Eu comecei minha vida na perfuração, na área de exploração e produção, e fui para o Centro de Pesquisa da Petrobras. Então, conheço bastante. E de lá, o SEMPS, ele é a Petrobras. Ele tem um pedacinho da Petrobras em cada atividade. O pessoal lá vai ficar com ciúme, mas a parte que mais desafio teve, né, foi exatamente a turma do IP, da área de exploração e produção, o pessoal da perfuração da produção. Eu era de lá quando a gente estava em 50 metros de lâmina d'água e nunca podia imaginar de ir para 1.000, 2.000, 3.000. O que é isso, meu senhor? Impossível. Mas fomos e estamos. Então, o SEMPS teve muita atividade o tempo inteiro. O SEMPS cresceu, né? Cresceu e a Petrobras cresceu mais ainda e a nossa demanda por conhecimento foi maior. Então, nós entendemos que a gente não poderia atender a demanda da indústria de petróleo e gás, a nossa própria demanda, e partimos por trabalhar com as universidades, como fazem os países desenvolvidos, claro, né? Como faz os Estados Unidos, como faz a Inglaterra, como faz diversos países. Noruega, nossa. Então, nós resolvemos montar as redes. Os recursos de pesquisa, eles são muito significativos. Ajuda a montar unidades de pesquisa em universidades federais. E essas universidades trabalham para nós. Nós a vemos como se fôssemos nós mesmos, crescendo com elas. E o SEMPS monta laboratórios nessas universidades? Nós, com recursos que somos obrigados pela Lei 9478, a Lei do Petróleo, de investir 1% e tal, a título do CTPetro, e mais o recurso que a Petrobras aporta, nós trabalhamos com as universidades, nós estruturamos essas universidades, colocamos infraestrutura nela, laboratórios, simuladores físicos, computacionais, e elas passam a ser parte da nossa vida. Elas são como se fossem nós mesmos. E esses biólogos, engenheiros, físicos que estão lá nas universidades,
nessas redes, eles serão automaticamente contratados pela Petrobras ou não necessariamente? Não serão contratados por nós, não serão funcionários Petrobras. Inclusive, o que é bacana nisso tudo para eles é que eles podem atender outros clientes. Claro. Eles podem atender outras empresas de petróleo que trabalham no Brasil, e isso é fantástico porque dá mais flexibilidade para eles também. O meu enteado, João Pedro, acabou de entrar para a Politécnica. Que bacana. Como é que ele faz para entrar numa rede dessa? Bom, ele na universidade, como é que nós organizamos? Nós organizamos por área de conhecimento, né? Então, a gente tem a Universidade, por exemplo, em Santa Catarina, que tem um grande expertise na área do gás natural. Nós temos, e as outras universidades vão ficar com ciúmes também. Outras universidades também têm, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, né? Mas a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta. Claro. Então, a gente trabalha com robótica em São Paulo, nós trabalhamos com área de poços muitíssimo no Rio Grande do Norte. Então, cada universidade dessa, nós equilibramos e demos a elas mais condição de crescer ainda mais nas suas áreas de conhecimento. COP do Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm o tanque oceânico, então eles fazem trabalhos espetaculares, melhor ou igual que a Noruega, por exemplo. Então, o seu enteado, ele está numa universidade que certamente ali dentro daquela universidade, na área de robótica, tem uma área de... Não sei se essa universidade tem robótica, não sei assim de cabeça, mas se tiver a robótica, ali ele vai se dirigir ao laboratório de robótica, tem um coordenador dessa atividade, como se fosse um gerente da Petrobras. Entendi. Então, ele apresenta para nós os projetos que ele entende que sejam importantes para nós, e nós temos a nossa demanda que oferecemos a eles também. Tá. E aí começamos a trabalhar juntos, e é um trabalho assim magnífico, magnífico. Quem sabe ele não vira presidente da Petrobras? Pode, agora pode. Por quê? Eu aqui tenho esse orgulho, né, de ser uma funcionária presidente. Então, a gente, pode, agora pode. Você pode ser diretor, você pode ser presidente da Petrobras, tendo sido um estagiário da Petrobras. A senhora está interessada ainda em etanol? Muitíssimo, muitíssimo interessada em etanol. Porque mas o mercado está ruim, o mercado está ruim porque... do etanol, olha, o Binhometo diz que está saindo do etanol, e a senhora vai continuar? Nós queremos começar, né, o etanol, porque nós temos a Petrobras Biocombustível, que é pequenina ainda no etanol, nós temos algumas participações, mas eu, por exemplo, se tivesse mais etanol agora, eu estava muito mais feliz. Por quê? Porque o etanol fugiu, né? Nós temos hoje 20% só de etanol na gasolina, estou importando gasolina, repassando gasolina a um preço menor, e se eu tivesse um etanol grande, eu tinha uma gasolina pequena. Então eu estaria dentro da minha equação de equilíbrio econômico-financeiro, eu estaria mais sorridente. A senhora certamente sabe o que aconteceu nessa solenidade, mas a presidenta Dilma Rousseff, quando esteve lá no Porto de Açu, do Ike Batista, falou que poderia haver uma associação, um intercâmbio entre a Petrobras e o maior investidor privado brasileiro nessa área. O que é possível haver entre a Petrobras e um investidor privado brasileiro? Nós temos sociedade com a BG, né, com a Repsol, com a Galp, com a Shell, com várias e várias empresas estrangeiras. Então, por que não ter também com uma grande empresa que é a OGX, né, o Grupo X, né, porque eles têm várias empresas. Tem vários... Só ele sabe distinguir o que é cada uma. Tem hora que eu me confundo, aí eu digo o Grupo X com muito respeito, né? E eles têm técnicos espetaculares, como o mercado sabe que tem, né? Muitos seus colegas. Muitos meus colegas, muitos aposentados que lá estão e outros que para lá foram. E eu acho que nós temos muito que trabalhar juntos, numa operação de ganha-ganha. Eu sou extremamente favorável à parceria, eu acho que qualquer coisa que reduz o custo da Petrobras, que divide o risco, que nos torna mais eficientes, nós podemos fazer juntos, especialmente nas questões afetas à infraestrutura, que é uma área de conhecimento relativamente conhecida no mundo. Evidentemente que quando se trata de um bid, né, para uma licitação, que se trata de se discutir a potencialidade de um bloco, a potencialidade de um reservatório, não estou dizendo que nunca teremos parcerias com eles, mas é uma outra área em que o conhecimento tem um valor
brutal, faz a diferença. Então, a gente pode começar para ganhar confiança um no outro, trabalhando com assuntos menos polêmicos, como, por exemplo, a infraestrutura. Tá bom, acho que entendi. É isso. A senhora teve recentemente... Estou sendo camarada. Competição é competição. Competição é competição. A senhora teve recentemente com a secretária Hillary Clinton. Estive. O que ela quer? Ela quer que... Bom, aí eu vou colocar a agenda que foi posta sobre a mesa. Sim. Né? A agenda oculta... Não. Estou falando sobre... E a oculta eu também não conheço, mas a agenda... E jamais me contaria. Pois é, e também não a conheço. Então, de uma forma muito simples, o que ela queria era que nós tivéssemos parceria com as empresas americanas no que se refere à segurança operacional. Né? Hoje nós temos a operação em Cascade Chinook, no Golfo do México, por exemplo. Né? São a primeira vez que se utiliza os FPSOs, as unidades de produção, com aquela grandeza que nós usamos lá e temos muita experiência aqui no Brasil. E o que ela queria era uma aproximação para que a gente pudesse dividir conhecimentos e foi um chamado muito oportuno, né, para que a gente tivesse uma discussão, uma aproximação para discutir práticas de segurança operacional em atividades offshore. Ela, por acaso, estava preocupada com o que aconteceu com a Chevron aqui? Muito preocupada, e eu volto a esse assunto. E a outra motivação, também muito grande da secretária, foi de que nós tivéssemos como fornecedores de bens e serviços no Brasil as empresas americanas. Eu disse, elas são extremamente bem-vindas. Se elas quiserem vir para o Brasil e se instalarem no Brasil, serão reconhecidas como empresas nacionais, empresas brasileiras, nos ajudarão a atingir o conteúdo local, mas mesmo que não venham, se nos atenderem com custos e prazos, são bem-vindas. Com relação à Chevron, a preocupação, a pergunta, nós não somos operadores, né, do campo, e por isso o nosso nível de conhecimento ele é menor. Né? Conhece o campo, conhece a atividade quem está operando, quem está com a broca embaixo, quem está com o tubo de produção embaixo, quem decide sobre a unidade de produção em cima, quem faz a gestão, né, do poço, dos equipamentos de subsuperfície e da unidade de produção. E nós não somos operadores. Estamos juntos, trabalhando, atendendo aos chamados da Agência Nacional de Petróleo para que se esclareça a questão de fraude. E disse para ela que juntos estamos do mesmo lado, somos a empresa de petróleo. A Chevron é uma empresa de petróleo excepcional, tem um tamanho assim colossal e é parceira, é companheira, estamos do mesmo lado. Se a Cristina Kirchner, da Argentina, convidar a senhora para ter uma fatia boa lá da YPF, que ela acabou de nacionalizar, a senhora acha boa ideia? Eu teria que fazer uma análise econômica e uma análise de risco para que eu me posicionasse. Teríamos que ver que fatia, onde, o novo marco regulatório, como ele fica. No que se refere à América Latina, não tem como a gente não se considerar parte de um grande país no que se refere à energia. Né? O Brasil, com seu tamanho, com a sua capacidade, com a sua soberania energética, não tem como você não considerar a Argentina, a Colômbia, o Peru, Venezuela, Bolívia como uma parte desse grande país no que se refere às relações binacionais sob a ótica de energia. Então eu faria um estudo de viabilidade técnica e econômica, eu conversaria muitíssimo sobre o novo marco regulatório, eu viria análise de risco. E se positivo fosse, eu considero que seria muito interessante a participação da Petrobras, porque é muito importante a troca de energia a depender da sazonalidade do ano. Né? Em alguns momentos nós exportamos energia elétrica para a Argentina, nós que eu digo Brasil. Isso. Em outros momentos nós também poderemos usufruir de troca de combustíveis líquidos entre Brasil e Argentina. Nós temos uma dependência enorme da Bolívia no que se refere à produção de gás natural. A Venezuela é um colosso
Então, eu olho, do ponto de vista energético, eu olho a América Latina como um grande país. Como um todo. Como um todo. Falamos de Hillary Clinton, falamos de Cristina Kirchner, e eu lhe perguntaria, a presidenta Dilma dá muito palpite aqui? Olha, a presidenta Dilma, ela conhece muito sobre energia, né? Ela conhece muito. A presidenta Dilma, ela representa o controlador da companhia, né? E como controladora da companhia, né, o governo federal, na figura da sua presidenta, ela tem o dever, através do Conselho de Administração, passar para nós as diretrizes estratégicas que nós precisamos ouvir. Mas a senhora não respondeu a minha pergunta até agora. Se ela dá palpite. A presidenta Dilma, ela orienta o Conselho de Administração, que nos orienta. Por diversas vezes, ao amanhecer, a presidenta Dilma quer algum esclarecimento sobre alguma matéria do jornal, sobre segurança, né? Operacional, um vazamento, um caso Chevron, uma palavra que Mas nesses 8 telões que a senhora falou que tem no seu gabinete? São 8 telões. 8 telões. Ela, por exemplo, costuma ficar mais preocupada com que telão? A presidenta, ela é extremamente preocupada com o atendimento às demandas energéticas do país, né? Ela tem uma imensa preocupação com relação à disponibilidade de gás para a geração de energia elétrica. Ela tem uma imensa preocupação que, ainda que não é o momento agora, mas que a gente tenha uma seca no norte do país e que os combustíveis cheguem à comunidade ribeirinha. Ela tem uma imensa preocupação nessa relação que nós desenvolvemos com os países da América Latina. Então, são preocupações macro. Específicas, pontuais, eu diria que são aquelas que dizem respeito à segurança operacional. A presidenta é muito preocupada com a segurança operacional da Petrobras. E a senhora pede aumento de combustível para ela? Sobre preço de combustível, nós conversamos principalmente com o Conselho de Administração da Petrobras, né? Todo mês, algumas vezes até na semana, sempre que há oportunidade de encontrar, principalmente o nosso presidente do Conselho, o ministro Manteiga, nós conversamos sobre os nossos números, né? Sobre o investimento, sobre o caixa, sobre endividamento, sobre EBITDA, tudo isso. E temos esse compromisso com nós mesmos, né? Porque isso vai ser fantástico para a Petrobras e para os minoritários, para os acionistas minoritários, que a gente continue investindo, né? De forma disciplinada, atendendo aquela disciplina de capital que é preciso ter. Eu tenho dito que agora, com a redução do preço do barril de petróleo, arrefece, né? Diminui um pouco a pressão sobre o caixa, mas para continuar investindo, nós, em algum momento, nós vamos precisar, sim, acertar preço de combustível no Brasil. E a senhora vai pensar no bolso do consumidor? Olha, o consumidor... O seu cliente? O meu cliente, eu entendo que ele esteja bastante satisfeito em não ter os aumentos que em outros países acontecem, né? Em outros países paridade de preço, online. Claro. Eu acho que essa nossa economia, que é uma economia que cresce, né? Paridade de preço diária, mensal, trimestral é muito ruim para a economia. Em algum momento é possível que o meu consumidor fique aborrecido comigo, mas será a favor dele, será a favor de que ele tenha um suprimento garantido, que ele tenha uma infraestrutura mais segura, para que ele possa ter 2 carros em casa, 3 carros, e eu continuar atendendo ele 24 horas por dia, 365 dias por ano. Muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.